quantos implantes vão ser feitos? Ela fará amanhã 6 implantes na parte superior. Na parte inferior foram feitos 6 Foram também. feitos 5 implantes. 5. Porque na parte inferior, como ela tem uma qualidade óssea melhor do que na parte superior, não só ela, mas todo ser humano, 5 implantes são suficientes para distribuírem a prótese com segurança. Ela vai precisar fazer o implante zigomático ou não? Não, o caso dela não vai ser necessário o zigomático, porque ela tem osso suficiente para a gente fazer sem usar o zigomático. Só para o pessoal entender, doutor Jair, explica para a gente o que é um implante zigomático. O implante zigomático, Aurélia, ele é uma alternativa para se solucionar o problema de implantes da parte superior quando o paciente não tem osso suficiente. Quando ele não tem osso suficiente, ou ele vai caminhar para fazer enxerto ósseo, ou nós temos essa alternativa que é o implante zigomático. Então, o implante zigomático só se aplica na parte superior. Osso zigomático é esse osso da maçã do rosto. Ele é um implante um pouco maior, que quando o paciente não tem a estrutura óssea suficiente no lugar adequado, a gente procura, na parte superior, um espaço para ancoragem desse implante. Então, é uma técnica para não se realizar enxerto, que é utilizada em determinadas situações. Não é todo paciente que se pode utilizar o implante zigomático. Mas tem a alternativa dos enxertos também? Tem também a alternativa dos enxertos. E de onde se retiram os enxertos? Os enxertos ósseos passaram por uma evolução nos últimos anos. Na década de 90 se fazia enxertos muito grandes. Normalmente, na década de 90, tirava osso de quadril, de um osso que a gente tem no quadril chamado ilíaco. Nos últimos anos, os enxertos são cada vez menores e mais atraumáticos. E na grande maioria das situações, cerca de 90% das situações, a gente retira da própria cavidade bucal. Normalmente, da parte lateral e um pouquinho posterior ao último dente inferior. E é pouquinha coisa, né? Os enxertos hoje em dia são bem mais conservadores. Às vezes a pessoa está em casa e vai falando, nossa, fazer enxerto é uma coisa muito agressiva, mas não é não. É uma coisa, é pouquinho que tira, não é, Jair? É uma realidade, é uma cirurgia conservadora. Normalmente, 1 hora, 1 hora e meia se faz o enxerto ósseo, tirando de área intrabucal. Normalmente, depois de 3 dias, o paciente já está trabalhando normalmente. Tá? Então, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuar um pouco mais esse bate-papo aqui com o pessoal do CBI, com a dona Alzira, dona Osana, e daqui a pouco a gente volta. Um abraço, até já. Também acho. Estamos de volta, 8h26. O programa Boa Vida está ao vivo. Nós falamos sobre implantes dentários com o doutor Dario Godin, doutor Jair José. E temos uma convidada muito especial, que é a dona Osana, que amanhã vai ser submetida a implantes na parte superior. E ela está aqui muito tranquila, né, dona Osana? Tô, simpática, tranquila. Eu queria... Raulino, depois você dá um close na dona Osana para mim, que eu acho interessante a gente mostrar o que eu queria mostrar para vocês. Vou até levantar aqui. É isso aqui, ó, dona Osana. Mostra aqui para mim. Aqui, vem. Tá vendo? Olha, dona Osana tem a boquinha mais gordinha embaixo do que em cima. E agora a gente vai... Eu quero mostrar bem isso para você, porque daqui a 2 semanas a gente já vai ver uma diferença nessa parte superior. Ela vai ficar com a boquinha bem... carnudinha, né, dona Osana? Bem bonitinha. Os dentes, legal esse sorriso. Eu queria que desse mais um sorrisinho aqui de lado, ó. Isso. Pra gente sentir a diferença, pra vocês verem o quanto a dona Osana vai estar diferente daqui a 2 semanas. Na verdade, 2 semanas é um prazo até muito elástico que a gente dá. Na verdade, com 1 semana ela já poderia voltar ao programa, não é, gente? Com certeza. E ela já estaria, assim, muito bem. Mas como a gente quer que tudo fique desinchado, totalmente normal, né? Totalmente voltado, tudo a cicatrização, então a gente escolheu parar 15 dias para ela retornar e a gente mostrar o resultado. Vai ficar muito bom, eu tenho certeza. Eu tenho certeza também que vai ficar muito bom.
Com os melhores, né, dona Exatamente. Rosana? Então, os meninos estiveram agora recentemente nos Estados Unidos para um congresso. Que congresso foi esse, gente? Conta para mim. A gente foi para o congresso da Academia Americana de Osteointegração, que aconteceu em Orlando. E foi interessante, Aurélia, porque lá a gente pôde presenciar o que se tem feito no mundo hoje, nos grandes centros de pesquisa, comparado com o que a gente tem feito aqui no Brasil. Então a gente vê que a linha que a gente tem seguido hoje em dia é uma linha muito atual, é uma linha muito assim realista e uma linha hoje muito conservadora, perto do que foi alguns anos atrás. Então a nossa implantodontia hoje, as técnicas que a gente tem aplicado e as técnicas que a gente tem aprendido nesses congressos, só tem contribuído para quê? Para que esse tipo de pessoa, tipo a dona Osana, tipo a sua mãe, que às vezes não tinham coragem de fazer um tratamento devido ao trauma que era antes, o tratamento com implantes, a demora, hoje a gente já tem condições de superar toda essa etapa, que foi uma etapa inicial da implantodontia, que não tem nada a ver mais com a implantodontia atual. Antigamente, no início, a implantodontia se preocupava só em podentes, para o paciente mastigar, e não preocupava com estética. Hoje não, a estética é tão importante quanto a qualidade de mastigação que o paciente vai voltar a ter. E então, esses congressos, cada vez mais a gente está atualizando e aprendendo coisas novas e vendo que a gente realmente está no caminho certo. Uhum. Você vê, né? A gente fala antigamente, mas não é muito antigamente, não, né? Coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um trauma horroroso. Tanto é que muitas pessoas morrem de medo de ir ao dentista em função do que era a odontologia no passado. Exato. Né? No caso da mamãe, por exemplo, ela teve os dentes, dona Osana, cerrados. Anestesia não pegava, gente. Sabe lá o que é isso? Anestesia não pegava porque o dente já estava infeccionado. E quando tem infecção, a anestesia é difícil de pegar, não é, gente? Exatamente. Então, era um trauma horroroso. Para você fazer implante, você tinha que ir durante 1 ano ao consultório do dentista. Porque era, assim, parecia em gotas homeopáticas. Hoje não, hoje você vê em 1 semana, em 1 dia a pessoa coloca os implantes, já faz a prova dos dentes, já vai saber como ficam os dentes. É uma coisa de louco. Normalmente 2 dias depois, normalmente 2 dias depois que faz a cirurgia, a gente já coloca os dentes. Então o trabalho, na realidade, ele envolve 3 dias úteis. Tá? Então o padrão de se colocar os dentes é no 3º dia útil após a cirurgia.